Mas é que agora a gente recebe aqui no Central de Notícias um convidado muito especial. É o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, que também é pré-candidato à presidência da República. Governador, que honra, que prazer recebê-lo. O senhor pode escolher se quer falar de eleição ou se quer falar de master aqui no Central de Notícias. Estou brincando, governador, é que esse assunto está dando muito pano para manga, mas vamos falar de eleição, né? Governador, o senhor se colocou seu nome à disposição como pré-candidato a governo por Minas, mas é verdade que essa raia da direita está ficando cada vez mais congestionada. Semana passada a gente também teve uma declaração pela primeira vez mais incisiva por parte do governador do Paraná, Ratinho Júnior, também colocando seu nome à disposição. Naturalmente temos o de Flávio Bolsonaro, tem uma visita de Tarcísio marcada para quinta-feira com Bolsonaro, naquela esteira Esperança é a última que morre. Afinal de contas, o senhor acredita que nesse primeiro turno será um cenário fragmentado da direita ou, como preconizou o Flávio Bolsonaro num vídeo divulgado pelas redes sociais, essa união da direita pode acontecer e acontecer logo de cara? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos que nos acompanham. Um grande prazer estar com você. Amanda, nós temos de analisar a coisa de maneira muito realista, muito técnica, essa questão da direita no primeiro turno nas eleições presidenciais. Eu estive com o presidente Bolsonaro há cerca de 6 meses atrás. Ele próprio é um advogado, e eu concordo com ele, de que quanto mais candidatos a direita tiver no primeiro turno, Amanda, mais forte a direita fica. E faz todo sentido. Um número maior de candidatos significa, eleitoralmente, um maior número de votos. E o que é importante, Amanda, é nós estarmos juntos, sim, no segundo turno. E a direita demonstra que tem bons nomes, governadores bem avaliados, e isso fortalece a mesma no primeiro turno. E no segundo turno, eu já disse, eu apoiarei o candidato que estiver contra o PT. E espero também que os demais façam o mesmo com relação ao meu nome. Isso, inclusive, demonstra também que a direita tem ótimos nomes, coisa que não acontece com a esquerda, que tem o mesmo nome há mais de 40 anos. Então, quem analisa eleições com mais profundidade vai perceber que a direita não está rachada, não está dividida, está sim caminhando muito bem com diversos nomes. Governador, os nossos analistas, César Feitosa e Marcela Matos, também participam dessa entrevista. Vamos começar pela pergunta do César, que está aqui do meu lado. Governador, boa tarde, obrigado pela entrevista. Queria saber da sua visão sobre esses últimos acontecimentos relacionados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente noticiou que a Michele Bolsonaro e o Tarcísio conversaram, um por telefone, outro presencialmente, com o ministro Alexandre de Moraes, solicitando a prisão domiciliar humanitária e conseguindo uma decisão favorável que dá melhores condições para Bolsonaro agora na Papudinha. O senhor vê com bons olhos essa aproximação de Michele, Tarcísio com o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é visto por muitos bolsonaristas, inclusive, como um inimigo de Jair Bolsonaro? Vejo sim, César. Diálogo nunca é demais e eu, como mineiro, posso me gabar disso, né? Nós gostamos de dialogar, acho que uma boa conversa costuma ser a solução de muitos problemas sérios, grandes. E no Brasil me parece que está faltando essa disposição de dialogar. Nós temos hoje um Supremo, um governo de esquerda, os dois claramente, que me parece estão muito mais preocupados em conduzir uma perseguição aos seus opositores do que em governar um país. Está claríssimo. Nós já tivemos, César, anistia para sequestrador, para assassino, para quem cometeu barbaridades lá na década de 60 e 70, e agora estamos mantendo preso quem pichou um monumento público com batom. Me parece que são 2 pesos e 2 medidas completamente diferentes.
Governadora Marcela Matos também participa dessa roda de perguntas. Boa tarde, governador. A minha dúvida é a seguinte: o seu nome já foi cotado aí não apenas para a presidência da República, mas para uma cadeira de vice ao lado de Flávio Bolsonaro. Eu gostaria que o senhor contasse para a gente esse bastidor, quem já o procurou para tratar desse assunto, como foram essas conversas e se há alguma chance de o senhor assumir uma candidatura na função de vice-presidente. Boa tarde, Marcela. Bom, Marcela, questão de 10, 15 dias atrás, o Ciro Nogueira cogitou o meu nome como vice, mas foi uma ideia dele, uma iniciativa dele, sem falar com Flávio, sem falar comigo. Eu fiquei muito honrado. Todo o nome para ser vice-presidente demonstra que realmente você tem uma certa relevância, mas eu tenho a minha proposta, tenho a proposta do meu partido, que é o Novo. Já mostramos, Marcela, que em Minas Gerais estamos há 7 anos à frente do Estado, que aqui nós fizemos uma mudança muito grande. Minas Gerais era um estado que foi arrasado, arruinado pelo PT, e nós aqui, com uma gestão muito séria, fizemos uma reviravolta gigantesca. Tanto é que eu fui reeleito em primeiro turno em 2022, e essas entregas, Marcela, vão continuar, porque nós temos aqui muitos projetos de longo prazo. Eu saio do governo em breve, mas hospitais continuarão sendo entregues, rodovias continuarão sendo duplicadas, tudo isso com recurso previsto. E durante toda a minha vida, Marcelo, eu fui gestor no setor privado, mais de 30 anos, multipliquei o tamanho de uma empresa mais de 100 vezes, e à frente do governo de Minas, estive aqui à frente de mais de 300 mil funcionários públicos, que, vale lembrar, não recebiam salário em dia, nem 13º na época do PT. E colocamos tudo normal aqui em Minas, e hoje o Estado voltou a ter credibilidade. Já trouxemos para Minas Gerais mais de R$500 bilhão de investimento privado e criamos mais de 1 milhão de empregos com carteira assinada. Então, nós sabemos conduzir. Eu venho da iniciativa privada, sempre fiz gestão, montei equipes, cobrei metas, e é isso que eu fiz a minha vida toda. E tenho certeza que estou muito bem preparado. Governador, ainda assim, eu estou até olhando aqui alguns cenários da Quest, né, que foram numa pesquisa divulgada na semana passada, por exemplo. O seu nome aparece com 3% das intenções de voto no primeiro turno, atrás de Ronaldo Caiado, atrás de Ratinho Júnior, bem atrás do Flávio Bolsonaro, né? O Flávio Bolsonaro e o Lula têm o maior número, a maior intenção de votos. E num segundo turno contra Lula, num potencial segundo turno, o petista venceria com 46% a 31% dos votos. Nesse cenário, não faria mais sentido, num estado importante como Minas, o senhor oferecer o seu nome numa candidatura a vice, seja numa chapa de Flávio Bolsonaro ou de algum outro governador de direita, no sentido de somar esforços, já que vocês representam os anseios, os valores de um determinado campo político? E mais do que isso, quero saber se o próprio Flávio chegou a conversar com o senhor desde que ele anunciou a pré-candidatura e se ele fez algum tipo de convite, algum tipo de sondagem. Amanda, assim que o Flávio anunciou a sua candidatura, nós conversamos, dei todo o apoio a ele, falei que mais um nome, como eu comentei agora há pouco, seria muito bem-vindo. Então, tenho plena ciência do potencial dele, até pelo legado, né, que ele tem do próprio pai, da família, está atuando na política há muito tempo, mas tirando isso, eu tenho plena consciência da minha posição. E lembro, Amanda, que há 8 anos atrás, em janeiro de 2018, quando eu comecei a percorrer os municípios de Minas Gerais,
na minha pré-campanha e campanha, eu não tinha sequer 1% de intenção de votos. Então é questão de você andar, de mostrar que você tem propostas diferentes. Ninguém no Brasil hoje teve uma experiência como eu tive aqui em Minas Gerais, a de resgatar um estado que estava caótico, de combater a corrupção, de dar tanta transparência àquilo que é feito. Até me custa, às vezes, algum incômodo essa transparência, porque eu não tenho nada que eu faça que não seja público, mas prefiro responder assim do que ficar fazendo o que acontece em Brasília. Gente competente, muita participação feminina. Sou o governador do estado que mais nomeou desembargadoras para o Tribunal de Justiça do estado de Minas. Então eu tenho certeza que são propostas que o brasileiro quer. O brasileiro está cansado de corrupção, está cansado de sigilo de 100 anos, está cansado de ver negociatas como nós estamos aí assistindo nesse tema que você estava apresentando. E eu prezo muito por transparência. Apesar do estado de Minas ter mais de 300 mil funcionários, eu não tenho um parente que trabalha aqui e um parente que tem contrato ou que fornece. Então eu acredito nessa lisura e me parece que o Brasil está precisando muito desse tipo de posicionamento. Então, à medida que nós mostrarmos aqui o nosso jeito de fazer, de conduzir, eu tenho certeza que muita gente vai passar a ver uma opção diferente que não está contaminada por essa política do Brasil, que sempre fica fazendo esses arranjos para poder dar favores a alguém ou privilegiar alguma pessoa. O César tem mais uma pergunta. Governador, nas eleições de 2022, o senhor foi reeleito em primeiro turno, com uma votação expressiva. Teve também a votação recorde de Nicolas Ferreira para a Câmara dos Deputados. Mas na eleição presidencial, quem venceu no seu estado foi o presidente Lula, com uma votação muito apertada, é verdade. Foram um pouco mais de 50 mil votos de diferença num estado muito grande, com muitos municípios. Queria entender a sua visão, primeiro, por que esse voto tão diferente do mineiro, que consegue colocar na mesma cédula o senhor e o presidente Lula, e por que o senhor acha que o senhor venceria de Lula em Minas Gerais, considerando que, bem, ele venceu do ex-presidente Jair Bolsonaro na campanha e o senhor apoiava Bolsonaro nas eleições? Bom, o voto do eleitor, César, ele nem sempre é muito racional, como você mesmo disse. Aqui em Minas nós tivemos muito o voto Lula-Zema. O eleitor votou num presidente de esquerda e num governador de direita. Então, a cabeça do eleitor nem sempre é muito clara, ele vai muito na questão da emoção, da pessoa, às vezes muito mais do que das propostas, mas eu tenho certeza que aqui em Minas nós continuamos a ser, e eu tenho aqui acompanhado sempre, um governo bem avaliado, bem quisto. Sou o governador que mais esteve em cidades na história de Minas Gerais, já fui a mais de 430 cidades diferentes, e todas as regiões do estado receberam investimentos tanto de infraestrutura como também do setor privado com novas empresas. E nós sabemos que o presidente tem muito mais discurso do que ação efetiva. E um dos grandes problemas que o presidente tem é essa questão de estar sempre escondendo aquilo que ele faz, sigilo de 100 anos no seu cartão de crédito, o que eu tenho aqui de gasto, eu mostro tudo, não tenho o que esconder. Então eu quero mostrar para o brasileiro que tem jeito de fazer uma gestão diferente. O mineiro já sabe, e o brasileiro vai ficar sabendo com o tempo. E aqui em Minas, eu tenho uma proximidade, tenho certeza, muito maior com o mineiro do que ele. Até pelo meu jeito de falar, que é igual ao do mineiro, e ele nem tanto. Então, estou muito confiante. É questão de, com o tempo, você ter condição
de mostrar as suas propostas, aquilo que foi feito. Lembrando que aqui, dessa vez, nós não temos mais propostas, nós temos entregas. Então, é muito diferente. Um Estado que saiu de uma situação catastrófica e hoje cresce muito acima da média Brasil, gerando mais empregos, mais bem-estar para o seu povo. Marcela. Governador, a gente vê a direita avançando tanto na América do Sul, na América Latina, agora lá na Europa, exemplo de Portugal. E aqui no Brasil, o principal líder da direita está preso e indicou o filho dele, então, para representá-lo nas eleições deste ano. A minha dúvida é possível para a direita sobreviver sem o bolsonarismo aqui no Brasil? Marcela, o Bolsonaro foi quem resgatou, quem conduziu a direita há 8 anos atrás e tem já um grande legado. E como eu disse, a direita tem vários nomes, isso demonstra a competência dela. A esquerda, como eu falei, só tem um. Então vejo que a direita vai avançar. Com o nome do Bolsonaro, é lógico que ela fica ainda mais forte, mas nós sabemos que temos governadores bem avaliados e mais adiante, quando nós estivermos aí mais próximo da data de definição, com toda certeza esses arranjos que foram mencionados, alguém ser vice do outro, pode até acontecer, mas no meu caso eu tenho esse compromisso de levar a minha pré-candidatura e candidatura até o final, porque nós temos propostas, eu tenho propostas, como eu falei, que são diferentes. Ninguém hoje na política do Brasil tem tanto interesse em transparência como eu tenho, porque eu não tenho rabo preso, eu não tenho empregos para parentes, eu não tenho dependência de fornecer ou de negociar com o Estado. Então, isso é que o Brasil precisa. Países que avançaram na democracia, que têm governos que são mais eficientes, precisam de ter essa abertura para suas informações. Não pode ficar nada sobre sigilo, nada sob suspeição, como está acontecendo agora nesse caso lamentável do Banco Master. Então, eu sou esse grande entusiasta de uma gestão pública mais profissional, sem parentes, sem cabo eleitoral, e isso contamina a política e acaba tornando o Estado brasileiro menos ineficiente. E quem paga a conta é o povo. Governador, eu vou te fazer uma pergunta assim, do ponto de vista estritamente pessoal, pedindo mesmo para o senhor abrir o coração. O senhor acha que a decisão de Bolsonaro de indicar o filho Flávio foi a melhor decisão para o campo da direita? É o nome mais competitivo que a direita tem a oferecer para enfrentar o presidente Lula, dado que essa polarização se mantém no Brasil e é muito difícil romper com esses dois nomes aí, chegando a um segundo turno? Bom, como político, como um líder, ele tem condição de estar indicando, orientando o seu partido para o nome que ele achar mais conveniente. As últimas pesquisas provaram que o Flávio tem um bom potencial, então eu respeito, da mesma maneira que respeito outros partidos que já lançaram ou vão lançar outros nomes também. Democracia é você estar aberto aí e respeitar essas decisões. Mas as pesquisas, à medida que esse período pré-eleitoral avançar, vão estar sinalizando coisas que vão fazer esses arranjos, com toda certeza, acontecerem ao longo do tempo. Mas o senhor acha que esse nome do Flávio está dado e não vai mudar irreversível? Ou o senhor acha que esse cenário ainda vai mudar com o caminhar desenrolar dos acontecimentos das pesquisas? Porque elas mostram também que o Flávio tem uma rejeição bastante alta, equivalente, às vezes até maior do que o presidente Lula, diferentemente do Tarcísio, por exemplo, que era o primeiro nome, o nome mais cotado pelo campo da direita. Isso vai caber, né, a eles, são políticos muito experientes,
que já participaram de muitas eleições, com toda certeza eles vão estar colocando isso na balança. Vale a pena irmos nessa direção ou vale a pena mudar? Mas isso, com certeza, ainda vai precisar de mais tempo, já que nós temos aí um horizonte, me parece, até julho, para termos essas definições. Vamos para a nossa última rodada, então, também com a próxima pergunta do César. Governador, o senhor falou que tem até julho para fazer essas definições, mas se Tarcísio de Freitas quiser concorrer à eleição, ele precisa deixar o cargo no governo de São Paulo ainda em abril. Então, eu queria insistir um pouco mais na pergunta feita pela Amanda, porque na eleição de 2022, a leitura que foi feita é de que o segundo turno foi uma batalha de rejeições. Quem tinha rejeição maior perderia a eleição. Se Flávio for o candidato, as pesquisas têm mostrado que isso vai se repetir no próximo ano. Não faz mais sentido para a direita colocar alguém que tem menos rejeição para disputar a eleição pensando no segundo turno? Faz todo sentido, sim, mas nós temos de lembrar que nós temos, outros bons nomes da direita. O próprio Tarcísio, particularmente, já me disse que ele pretende disputar a reeleição, e ele é um governador muito bem avaliado, e ele, não sendo candidato à reeleição, abre para a esquerda uma facilidade maior para ter a cadeira de governador em São Paulo. Então, tudo isso também precisa ser colocado aí na balança e avaliado. E nós temos de dizer aqui bem claro, a direita tem meu nome, tem Ratinho, tem Caiado, então não estamos falando só dele. Sei que por ser o governador do estado mais populoso, mais economicamente relevante do Brasil, ele tem uma visibilidade muito maior e tem também um governo muito bem avaliado. Mas é uma decisão que vai caber a ele, ao seu partido, tomar agora até o dia 4 de abril. No dia 5 de abril, nós já vamos ter, vamos dizer, algumas definições que hoje ainda não temos. E dia 5 de abril está aí daqui a 80 dias aproximadamente. E de abril até julho, aí sim, é que nós vamos ver quem vai estar encaixado em qual cargo. E a última pergunta agora é da Marcela. Governador, o senhor nessa pré-campanha causou ali uma controvérsia no estado porque um político ali de oposição ao senhor fala que o senhor usa o avião do governo justamente para fazer campanha. Em que pé está essa investigação? Se já virou uma investigação e se o senhor de fato tem usado ali o estado para fazer campanha à presidência da República? Bom, como eu disse, eu sou o governador de Minas que mais esteve em cidades mineiras, mais de 430. Quando dá para fazer de carro, eu vou de carro. Acho que a metade delas eu devo ter chegado e saído de carro. E vou muito a outros estados, principalmente aos estados do Sul e do Sudeste, que nós temos o COSUD. Vou muito conversar com empresários, com o setor produtivo, tanto é que Minas Gerais, nesses 7 anos, já atraiu mais de $500 bilhão de investimentos privados. E todas as minhas agendas são públicas, as minhas viagens, idem. Se eu fizesse como ex-governador do PT, se eu fizesse como Lula, daqui a 50, 100 anos, eles poderiam falar alguma coisa sobre mim. Mas eu dou total transparência já no mês seguinte. E todos os meus compromissos são, sim, a serviço do governo de Minas Gerais. Perdi um horário que deve ter sido o que fomentou essa notícia. No dia 30 de outubro, estava com o governador Cláudio Castro no Rio de Janeiro, numa reunião que atrasou bastante, e acabei chegando atrasado em Campinas e perdi o compromisso oficial, o congresso, que eu teria uma participação. Mas jantei com os participantes do mesmo congresso. Então, minha agenda está aí, estão procurando
cabelo em casca de ovo. Como o meu governo não tem corrupção, como o meu governo não tem parente aqui, como eu não favoreço ninguém, estão tentando procurar alguma coisa e acho que não vão encontrar muito não, porque eu procuro levar as coisas com o maior rigor, com a maior transparência possível, e foi esse caso aí, está aberto para qualquer um conferir. Governador, muitíssimo obrigada, viu, pela sua entrevista aqui, pela essa rodada de conversa no Central de Notícias. Volte sempre. Boa tarde, foi um prazer estar com vocês. Um abraço. O prazer é nosso, um abraço.